Opa, olha, a gente volta. E aí, estão ligados? Acharam os restantes lá, professor, das letrinhas lá, do A, do B? A e B já foi, não, A e C. Já encontramos A e C. Professor, acabei de me conectar. Do que o senhor está falando mesmo? Iniciamos hoje na nossa primeira aula, estudo da probabilidade condicional, onde a gente está fazendo aqui uma bateria de atividades de todos os casos, de todas as formas e situações possíveis que vocês podem estar visualizando em uma questão. A gente já está até recorrendo, professor, ao estudo dos conjuntos numéricos, no que tange a união, a intersecção, para facilitar a obtenção tanto do espaço amostral quanto, professor, do número de elementos do meu evento. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de matemática, terceira série do ensino médio, conteúdo, professor, probabilidade condicional. Vamos continuar nossas atividades e você está convidado aí a participar pelo chat do IPTV e pelo chat do YouTube. Professor, na probabilidade condicional, o senhor estava trabalhando aqui, professor, o senhor já encontrou o valor do A, o senhor já encontrou o valor do C, né, professor? Está faltando ainda encontrar o B, o D e o E. Professor, tipo assim, já dá da gente achar, professor, o B. Já dá de nós acharmos o B. Como assim, professor? Olha só. Se eu já sei que o C lá é 106, professor, se nós somarmos, vou mudar até a cor da canetinha aqui, vou botar um roxinho. Este B mais este 49 aqui, professor, mais, professor, o 26, ele tem que totalizar aquele C lá, professor, tem que dar 106, não é isso? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, professor. E já tem mais perguntas também, olha só as perguntas. Escolhendo-se ao acaso um indivíduo da comunidade, qual é a probabilidade que seja mulher e não consuma carne? Professor, a gente tem que descobrir logo essas letrinhas que estão faltando. Letra C. Escolhendo, professor, ao acaso um indivíduo da comunidade, qual a probabilidade que ele consuma carne frequentemente? Vamos lá e terminar de achar? Professor, já encontramos dois resultados, professor. Já encontramos o valor do A, professor. Deu quanto? O A deu 22. Encontramos logo em seguida o C, professor. O C deu 106. Vamos encontrar agora, professor, o B, professor. Professor, não dava para ter encontrado o B primeiro, não? Não dava para ter encontrado o B primeiro, não. Agora eu já tenho como encontrar o B, porque eu sei que o B mais 49 mais 26 tem que ser igual ao C que nós encontramos, ou seja, B mais 49 mais 26, professor, 50, 60 dá 75, é igual ao meu C, professor, que nós encontramos que é 106. Resolvendo a conta, o B vai ser 106 menos 75. O meu B, professor, vai ser exatamente 106 menos 75. 25 com 6, professor, vai dar exatamente 31, professor. Já sei que o B é 31. Opa, Ana Clara, bom dia, querida. Seja bem-vinda. B é 31. E os outros, professor? Já foi o A, já foi o C. Acabamos de encontrar o B, professor. Prof, e agora? Como que eu faço aqui? Está faltando encontrar o D e o E, professor. Como é que a gente faz? Professor, agora está fácil. Se nós analisarmos a coluna nunca comem carne, embaixo é o total, professor. Ou seja, para nós acharmos o D, professor, o D é a soma do 17 com B, professor. Quanto que dá 17 mais o B que está logo embaixo, professor? E o E, professor, é a soma da coluna às vezes comem carne, ou seja, o meu E, eu botei foi um parêntese, como se fosse alternativa. O meu E, professor, é a soma do A mais o 49. Professor, então dá para a gente achar aqui. Eu já sei que o B é 31. 31 com 17, estão entendendo, não é? Senão vocês falam para mim. 31 com 17 vai dar exatamente, valeu, Gabriel, 48.
Professor, foi. O E, professor, que é a última letrinha, já achei o D também. Tá faltando o E, que é o A, que é 22, não é? 22 mais 49. Professor, 22 mais 49 vai dar exatamente 71. Pronto. Já achei cada uma das letrinhas. Está resolvida aqui, professor, a letra A, onde ele pediu que nós encontrássemos o A, o B, o C, o D e o E, professor, na nossa tabela. Você viu que basicamente adições, subtrações, multiplicações não, adições e subtrações. Professor, na letra B, professor, agora vamos calcular a probabilidade, agora que eu já sei todos os valores. Escolhendo ao acaso um indivíduo, qual é a probabilidade que seja mulher, ou seja, professor, eu tenho que olhar para cá. Seja mulher, professor, quantas mulheres nós temos? Ele já me deu uma condição, que seja mulher. Professor, nós temos C mulheres, nós temos 106 mulheres. Então, ele já me deu um ultimato aí, professor. Ele quer que eu analise, professor, um grupo somente de mulheres. Então, em meio a essas mulheres, quantas delas não consumam carne? Professor, quantas mulheres não consomem carne? Professor, B mulheres, não é, professor? A probabilidade para a gente responder aqui, professor, eu já sei que aqui, professor, é 22. Vou até apagar, fica melhor. Aqui é 22. Deixa eu apagar tudinho aqui o A, não é? O A é 22, professor. O C, professor, deu 106. Deixa eu colocar os valorzinhos logo. O B deu quanto, professor? O B deu 31. Para ficar mais fácil da gente analisar, o B deu 31. O D, professor, nós somamos agora há pouco. Deixa eu apagar aqui logo o D e o E. O D, professor, deu exatamente 48. E o E, que estava faltando, deu exatamente 71. A probabilidade que ele quer que nós encontremos aqui é uma probabilidade condicional, professor. Por quê? Porque ela não está considerando todas as 200 pessoas pesquisadas. Ou seja, ela não está considerando todos os homens e todas as mulheres, e sim apenas uma parte desse todo. A pergunta foi condicionada à análise das mulheres. Quantas mulheres nós temos ao todo, professor, para responder a letra B? Professor, o número de elementos do meu espaço amostral vai ser 106 mulheres, professor. Prof, a pergunta foi, qual é a probabilidade de uma mulher, ou seja, no meio dessas 106, que ela não consuma carne? Professor, quantas mulheres não consomem carne? Aí está o meu evento. Número de mulheres que não consomem carne, professor, é 31, professor. 31 mulheres nunca, né? Nunca comem carne, a pergunta. Não consuma carne. É isso mesmo. Se não consome carne, professor, é essa lá. Não come carne, professor. Não. Pronto, professor. Tá fácil. Probabilidade da ocorrência de um determinado evento é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, 31 sobre 106. Dá para simplificar a fração? Não. Então, acabou, professor? Acabou. Está respondida a letra B, professor, de bola. Vocês entenderam que nós não consideramos as 200 pessoas, apenas as 106. Por quê? Porque a pergunta foi feita diretamente para o grupo de mulheres. Letra C, professor. Na letra C, ele quer saber a probabilidade, escolhendo ao acaso um indivíduo da comunidade. Ah, professor,
Comunidade são todos. Todas as pessoas pesquisadas. Quantas pessoas foram pesquisadas aí da comunidade? 200, professor. 200 pessoas foram pesquisadas, professor. Prof, 200 está aqui, professor. Comunidade está aqui. Então, a letra C, professor. A letra C é a terceira pergunta, né? O número de elementos do meu espaço amostral é a comunidade toda. Então, na comunidade toda, a pergunta que ele está fazendo é a seguinte. Ele quer saber, professor, qual é a probabilidade que ele consuma frequentemente. Professor, consome frequentemente carne? Prof, ele não especificou se era homem ou mulher. Não. Então, também é do total, professor. O número de elementos do meu evento vai ser igual a 81. Ah, professor, então ficou fácil. O meu trabalho aqui é analisar, basicamente, quem é o espaço amostral, e você lendo devagarzinho, você consegue ver quem que é o todo que ele pede para você analisar. Na letra B, ele disse que você queria que você analisasse mulheres. Então, o espaço amostral seriam todas as mulheres. Agora, ele falou, professor, todos os indivíduos da comunidade. Tem que ser homens e mulheres, todo mundo que foi pesquisado. Então, a probabilidade da ocorrência deste evento vai ser 81/200. Deixa assim? Deixa assim. O que é que você ainda poderia estar fazendo? Ele poderia perguntar qual era a porcentagem, quantos por cento, professor, de chance de nós escolhermos uma pessoa da comunidade, professor, que consome frequentemente carne, professor. Aí, no caso, eu pegaria esta fração aí, professor, e multiplicaria, professor, por 100. Não é isso? Para encontrar o valor percentual. Na B, não especificou nada, então são todos. Deixa eu ver, na letra B. Na C, não entendi, Gabriel. Como assim não especificou? Ele não especificou, no caso, se ele queria homem ou mulher. Na C, não é não, Gabriel? Que você está falando? Na C, ele só disse que era todos. Na comunidade toda, ele não disse nem se era... Ah, tudo bem, eu fiquei assim um pouco perdido. Na B, ele especificou sim. No caso, estava condicionada. A probabilidade que nós calculamos, que nós encontramos, estava condicionada, professor, ao grupo de mulheres, especificamente ao grupo de mulheres. Professor, está respondida a questão, professor. Letra A, letra B, letra C. Olha outra questão aqui, professor, onde nós iremos nos utilizar, professor, dos diagramas, para estar facilitando. Só que aqui, professor, como os valores, os dados apresentados nas questões já vieram na forma percentual, eu não tenho nem a necessidade de calcular, professor, evento sobre espaço amostral. Só se ele pedisse a fração, professor. Porque a porcentagem em si já é uma representação de probabilidade, já é a chance que você tem de ocorrência de um determinado evento. Então, peraí, professor. Uma pesquisa realizada com um grupo de fregueses de um supermercado, ele não me disse quantos fregueses foram pesquisados. Ele disse que revelou que 63% consomem a marca A de óleo, 55% consomem a marca B e 32% consomem ambas as marcas. Professor, já estou vendo aí que tem intersecção. Uma pessoa do grupo, ou seja, de todos os fregueses, é escolhida ao acaso. Qual é a probabilidade de que ele não consuma qualquer uma das marcas? Ou seja, ele nem usa o óleo A, ele não usa o óleo B. Professor, vamos ver aqui. Irei me utilizar dos diagramas, professor, para responder essa probabilidade aqui, professor. Prof, aqui na nossa situação, nós vamos ter, professor, o quê? Nós vamos ter, professor, que considerarmos um conjunto referente às pessoas que usam óleo da marca A, nós vamos ter que considerar um conjunto que representa as pessoas que usam óleo B e, professor, aqui representa o total de fregueses, que nesse caso, como a questão trata-se
de porcentagens, professor, a porcentagem que representa o todo é sempre 100%. Então, todo mundo que foi pesquisado, ou seja, o meu grupo de fregueses, ele representa o meu 100%. Ou seja, no meio desse grupo de fregueses, eu tenho pessoas que consomem A, eu tenho pessoas que consomem B, eu tenho pessoas que consomem os dois tipos de óleo. E também, pela própria pergunta, ele quer saber a probabilidade daqueles que não consomem nenhuma das marcas, professor. Qual é a probabilidade de que ela não consuma qualquer uma das marcas? Começamos por onde, professor? Vai ser quase do mesmo jeito, eu só não vou precisar colocar naquela fórmula de probabilidade, Gabriel. E eu já entendi lá o que foi que nós esquecemos lá na aplicação da probabilidade. Foi justamente aquele 10 mesmo. Eu tinha que incluir lá na fórmula, professor, porque a probabilidade da união, lá dos dois eventos, professor, de acontecer um ou outro, a gente teria que descartar aquele 10. Eu sei, a probabilidade da união menos 10 sobre 80 era igual àquele valorzinho que nós encontramos lá. Aí ia dar certo. Professor, aqui, ó, eu vou começar pela intersecção, eu vou começar colocando, professor, que 32% consome as duas marcas. Vou botar aqui, ó, professor. Deixa eu botar a canetinha mesmo. Pronto. Aqui eu vou botar 32%, professor. 32%. Tá, professor, como é que eu acho o A? Professor, o A lá, ele disse que era 63%, ou seja, todo o A era 63%. Deixa eu só botar o símbolozinho da porcentagem. 32% aqui na intersecção. Beleza. Se todo o conjunto A é 63%, eu quero que você perceba que já tem 32% ali dentro, professor. Então, se eu perguntasse quantos por cento dos pesquisados consomem apenas a marca A, professor? Apenas a marca A é 63 tirando 32, professor. Vai dar exatamente 31%, professor, aqui, ó. 31% consomem apenas a marca A. Porque se você pegar 31 com 32, vai dar aquele 63%. Lá para a marca B, professor, ele disse que totalizava 55%, professor, a marca B. Mas se eu perguntasse somente a marca B, excluindo aquele 32%, prof, e aqui, dá quanto? Deu quanto? Deu quanto, Gabriel? Você já fez aí? 86%? Professor, 31%, 32 menos 55 dá exatamente, professor, 23. Isso, certinho. Professor, 23% consomem somente a marca de óleo B. Professor, se eu somar esse 31%, com esse 32%, com esse, professor, 23%, dá quantos por cento, professor? Porque, na realidade, o que eu estou buscando é encontrar isso aqui, professor, que é o que não consome nem a marca A, nem a marca B, professor. Não usa nem a marca A, nem a marca B. Não usa nem a A, nem a B, professor. Cara, vamos calcular lá a soma das porcentagens. 31 mais 32 mais 23, professor, dá 86%. Se eu somar o 31% com 32%, com 23%. Professor, isso aqui vai dar 86%, professor. Significa dizer que 86% usa alguma daquelas marcas. Ou vai usar A, ou vai usar B, ou vai usar apenas A, ou vai usar apenas B. Ou seja, 86% dos fregueses usam óleo, professor. Ou da marca A, ou da marca B. Professor, quantos por cento não usa? Professor, se tudo é 100%, e os que usa totaliza 86%,
Se eu pegar o total, que é 100%, menos... Vai dar quanto, professor? Exatamente 14%. Não usa, professor, nem a marca A, nem a marca B, professor. Prof, então aqui dá 14%. Professor, qual é a probabilidade da pessoa desse grupo de fregueses não usar nem a marca A, nem a marca B, ou seja, não consumir qualquer uma dessas marcas? Professor, já é a resposta, 14%. O resultado já é 14%. Por isso que eu falei para você que não tinha necessidade, Gabriel, de você escrever probabilidade, número de eventos sobre espaço amostral. Agora, se nas alternativas não tiver o 14%, possivelmente vai estar a forma decimal 0,14, é uma das formas que pode aparecer nas suas alternativas, ou a representação fracionária, que aí você poderia botar 14 sobre 100. Simplificando, ia dar 7/50. Então, ou era 7/50, ou era, professor, 0,14, ou próprio 14%. A probabilidade, a chance que eu tenho de encontrar neste grupo de fregueses, professor, pessoas que não consomem, professor, é de exatamente 14%. Deu certo? Você entendeu? Prof, vamos lá. E, professor, aqui é maior. Bem maior, professor. É aquela que agora, ao invés de nós... Aqui é que é bom a gente utilizar, professor, o diagrama. Porque se eu for com probabilidade, professor, com propriedade, na realidade, para 3 grandezas que nós estamos analisando, para 3 situações, professor, sempre dá mais trabalho. Olha só aqui, ó. Numa prova, presta atenção, que essa daqui ela requer bastante atenção de vocês. Numa prova com 3 questões, A, B e C, verificou-se que 5 alunos acertaram as 3 questões, 15 alunos acertaram as questões A e C, 17 A e B, 12 alunos acertaram as questões B e C, 55 acertaram a questão A, 55 acertaram a questão B, 64 a C e 13 alunos erraram as 3 questões. Caramba, professor, é muita informação, dá até medo, calma. Um aluno é escolhido ao acaso, Pergunta, qual é a probabilidade dele ter acertado? Ih, professor, se eu falo muito, natureza? Não entendi. Se eu falo muito? Como assim? Como assim, natureza? Colocou lá pra gente. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, ó. Sempre começa pela intersecção. Sempre começa pela intersecção. Professor, vamos lá, então. Coloca direitinho. Foi uma dúvida? Ficou na dúvida? Falei foi rápido, natureza? O que foi que você não entendeu? Só para me entender. Eu falo muito rápido, é isso que você ia colocar? Você coloca para mim a parte que você não entendeu, que eu volto, eu refaço novamente, se tiver sido isso, tá bom? Ah, é por conta, professor. Ah, por que eu repito a palavra professor? Para estimular vocês a participarem aí. Se você perceber direitinho, pessoal, tem muita gente conectada, mas não participam. Então, eu estou me colocando no lugar de vocês, ou seja, fazendo o pensar de vocês, como se vocês fizessem a pergunta para mim, que com certeza muitos têm essa pergunta, entendeu? Então, quando a pessoa coloca lá, quando eu digo, professor, se eu perguntasse assim, eu estou me imaginando no lugar de vocês, porque como eu sei que a maioria, como é que eu falo, Gabriel? A maioria é acanhado, tem vergonha de perguntar. Então, eu me coloco como se eu estivesse aí no lugar de vocês e faço a pergunta, porque normalmente são as perguntas mais utilizadas. Se a gente tivesse muitas perguntas, com certeza eu nem ia precisar fazer essas indagações. Entendi agora, entendi, natureza. Realmente, eu falo realmente muito, professor. Professor, e se fosse isso? Mas vocês já entenderam aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, um aluno, a pergunta foi, né? Um aluno é escolhido ao acaso. Qual é a probabilidade dele ter acertado pelo menos 2 questões? E, professor, essas palavrinhas aqui é que atrapalham um pouquinho. Pelo menos, professor. Vou pegar o marca-texto, vai ficar melhor.
pelo menos 2 questões. E na letra B, exatamente uma, professor. Pelo menos 2 e exatamente uma. Aí você vai pensar no seguinte, cara, quando o cara fala pelo menos 2, não é para vir na minha cabeça que ele acertou somente 2. Pelo menos, toda vez que você vê a palavrinha pelo menos, ele está dizendo para você que é no mínimo. No mínimo. Entendeu? No mínimo uma. Opa, obrigado, Natreza. No mínimo 2, quer dizer que podem ser 3, podem ser mais questões. No caso, 3, porque só tem 3 alternativas. Então, para resolver, deixa eu ver se eu coloquei espaço aqui. Coloquei. Tem 2 espaçozinhos, bacana. Para a gente responder essas 2 perguntas, é interessante que nós façamos os diagramas, professor, para ver quem acertou A, quem acertou B, quem acertou C. Se você acompanhou direitinho, professor, quantas questões nós estamos analisando aqui, professor? Ó, 3 questões. Então, nós vamos ter que desenhar 3 diagramas. Devagarzinho a gente vai conseguir chegar aqui, ó. O lance do pelo menos. Gabriel, toda vez que o cara disser para mim, pelo menos, tu troca a palavra pelo menos por no mínimo. Então, se ele diz pelo menos 2, podem ser 2, 3 ou mais, dependendo da situação, problema. Exatamente não. Na letra B, exatamente é só uma mesmo. Prof, então vamos lá. Vou começar aqui fazendo o desenho dos meus diagramas. Eu vou ter, professor, aqui o grupo dos alunos que acertaram a primeira questão. Eu vou ter aqui o grupo dos alunos que acertaram a questão B. E eu vou ter aqui o grupo dos alunos que acertaram, só ajeitar, essa aqui ficou um pouquinho feio. Eu vou ter aqui o grupo dos alunos que acertaram a questão C, professor. Prof, que mais? Sempre vai dar esse trabalhão mesmo aqui? Precisa ficar bonitinho desse jeito? Não, professor. O meu nem ficou bonito, ficou tudo torto. Eu vou até desenhar de novo. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Agora ficou mais bonitinho. A, B, C, professor. Caraca, professor, ficou grande. E na hora que eu desenhar os 3 conjuntos aqui, eu vou lá e coloco um retângulozão grandão, ó, professor. Para abraçar todo mundo aqui, professor, ó. Sabe por quê? Porque quase sempre, professor, nesse tipo de situação, problema, vão haver aqueles que não acertaram questão. Então, eu já deixo um espaçozinho aqui, professor. Esse aqui, professor, que eu acabei de colocar, seria aquela quantidade de pessoas que não acertou nem a questão A, nem a questão B, nem a questão C. Por onde é que nós começamos esse tipo de questão? Sempre questões onde nós utilizamos conjuntos, nós sempre começamos por aqui, professor, ó, pela intersecção. Se forem 2 conjuntos, pela intersecção dos 2 conjuntos. Se forem 3 conjuntos, pela intersecção dos 3 conjuntos. Volta lá no enunciado para a gente começar a pegar os valores, professor, que ele informou para a gente. Está aqui, ó. Numa prova, professor, com 3 questões A, B e C, coloquei lá os 3 diagramas, coloquei lá um diagrama para representar as pessoas que acertaram a questão A, as pessoas que acertaram a questão B, as pessoas que acertaram a questão C. Entenda que essa questão aqui é uma questão demorada mesmo, que requer a sua atenção e a sua paciência, porque a gente vai trabalhar com muitas subtrações. Então, tem que ter atenção até nisso também. Olha a primeira informação, e é justamente a informação que eu quero. 5 alunos acertaram as 3 questões. Onde é que eu vou colocar estes 5, professor? Vamos lá, professor. Eu vou colocar estes 5 aqui, professor. Ó. 5 alunos acertaram as 3 questões. Coloquei ali na região que compreende os 3 conjuntos. Ó, tem o 5. O 5 está dentro do A, o 5 está dentro do B, o 5 também está dentro do C. Então, eu já sei que tem 5 pessoas ali, professor. Vamos continuar a leitura, professor. Volta, volta. Continua, professor. Essa aqui já foi, professor. Segunda, 15 alunos, professor, acertaram as questões A e C, professor. 15 alunos acertaram a questão A e C. Vamos buscar lá no diagrama, professor, onde que é a região que compreende os alunos que estão acertando as questões A e C ao mesmo tempo. Professor, questões A e C
representa essa região aqui, ó. Que eu estou dando destaque, ó. Essa região aqui representa os alunos que acertaram as duas questões, A e C. Ele disse que era 15, não era, professor? 15. Só que já tem 5 ali dentro, professor. Já tem 5. Então, significa dizer que para fechar os 15, eu vou botar apenas 10 aqui, ó. Entendeu? Agora, se você olhar a região toda, dentro dessa região, que compreende o A e o C, 10 mais 5 vai dar o 15, que foi a informação, professor, passada. Opa, voltou? Deu certo, queridos? Vocês entenderam de onde foi que veio 10? Certeza? Vocês vão no chat e perguntam. Professor, aquele 10 lá é porque ele disse que o A junto com o C tinha que dar 15. O A junto com o C tinha que dar o 15, professor. Logo, professor, lá tinha que ser 10. Volta lá, professor. Volta lá, volta lá. Professor, outra informação. 17 alunos acertaram o quê, professor? A questão A e a questão B, professor. Vai lá, professor. Cadê a região que representa os alunos que acertaram a questão A e a questão B? Está aqui, professor. Ó. Aqui está a região que compreende os alunos que acertaram tanto a questão A quanto a questão B, professor. Você viu aí? Ele disse que dava quanto? 17, professor. Já tem 5 lá, professor. Então, quanto é que eu vou colocar aqui, professor? O senhor vai colocar aqui 12, professor. 12. Você entendeu por que eu vou colocar 12? Deixa eu limpar um pouquinho aqui, ó. Professor, aqui, ó, isso aqui tudo tem que dar 17, professor. Só que o senhor já tem ali dentro, professor, 5. Para 17 falta 12. Volta lá, professor, nas informações. Estou preenchendo. Professor, eu não entendi. Ó, já falei o professor de novo agora. Eu não entendi de onde foi que veio 10. Coloca para mim no chat. Professor, eu não entendi de onde foi que veio 12. Vai lá no chat e coloca para mim. O pessoal acanhado. Mas estão entendendo. Se não estão colocando lá, acho que estão entendendo. Volta lá, professor. Me dê mais uma informação. 12 alunos acertaram o que agora, professor? A questão B e a questão C. 12 alunos, né, professor? Professor, eu vou ter que analisar cada uma dessas informações, cada uma, até a gente preencher tudo aquilo. Depois é que a gente vai calcular a probabilidade que está sendo pedida. 12 alunos B e C, professor. Cadê o B e o C? Está aqui a região, professor. Ó. Essa região aqui, ó, compreende os alunos que acertaram a questão B e a questão C. Foram 12. O senhor já tem 5, professor. 5 para 12. Aqui tem que ser 7, professor. Perguntas? Até aí foi. Vou continuar com as informações lá, professor. Vou continuar com as informações. Professor, vamos lá agora. 55 alunos acertaram a questão A, professor. Aquele primeiro conjunto, aquele primeiro diagrama que eu fiz com vocês. Tem que dar 55 pessoas lá dentro. Então, vamos lá, professor. Se tem que dar 55 pessoas lá dentro, observa comigo. Professor, já tem gente dentro do conjunto A? Tem, professor. Quantas pessoas já tem dentro do A? Professor, dentro do A, tem o 12, tem o 10, tem o 5, professor. Dá quanto aqui? 2 com 5 dá 7, professor. 1 com 1, professor, já tem 27 pessoas lá dentro do A. Dentro do A tem o 12, observa comigo. Tem o 12, tem o 5 e tem o 10. Já tem 27 pessoas lá dentro. E ele disse que no conjunto A, professor, aqui, os alunos que acertaram, professor, a questão A, totalizava quanto? 55, professor. Então, quanto é que vocês acham que eu vou colocar aqui? É 55?
Não, professor. Por que que não é 55? Porque já tem gente lá, professor. O conjunto A todo tem que dar 55. Então, eu vou pegar 55 tirando quem já está lá dentro, que é o 27. 5 menos 7, vou pedir emprestado, lógico, para subtrair. Vai ficar, professor, que vai ficar 15, que vai ficar 4. 7 para 15 dá 8, professor. Professor, aqui o senhor vai botar 28, professor. Aqui nós vamos botar 28. Testa aí, soma aí. Soma aí. 28, não é não, Gabriel? Você fez 28, 28. Tá, pensei que eu tivesse feito errado. Professor, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Cheguei lá, 55 menos 27. Professor, 40. 7 com 8, é isso mesmo? 15, 55. Professor, deu certinho. Se eu perguntasse para vocês, presta atenção. Se eu perguntasse para vocês quantos alunos acertaram somente a questão A? Quantos alunos acertaram somente a questão A? Você ia dizer para mim, professor, 28 alunos. 28 alunos acertaram somente a questão A. Se não tiverem entendido o porquê do 28, você vai lá e coloca para mim, tá bom? Vamos achar agora quantos alunos, professor, acertaram somente a questão B. Vamos achar quantos alunos acertaram somente a questão C. Que ele me passe essas informações também. A questão disse, professor, que também 55 alunos acertaram a questão B, professor. Quer ver? Está aqui, professor. A questão também me informou que 55 alunos acertaram a questão B, professor. Prof, dentro do B ali já tem aluno, professor. Tem o 12. Tem o 12, professor. Tem o 5. Tem o 7. Professor, dentro do conjunto B, já tem quantos alunos ali? Professor, já tem 24 alunos, professor, que acertaram a questão B. Já tem 24. Só que ele disse que do B, professor, questões que acertaram o B, professor, foram 55. 55 alunos, menos, professor, os 24 que já estão lá dentro, professor, aqui dá 1, aqui dá 3, professor. 55 menos 24, aqui, professor, vai ser 31. Para você saber se você está fazendo as subtrações corretas, você pode até fazer a prova real. Você pode pegar depois 31, mais 12, mais 5, mais 7. Ou seja, é só você ver quem está dentro do conjunto B para ver se totaliza os 55 que foi informado na questão. E aí tudo bem. Prof, é só demorada mesmo. Ele disse que quantos alunos acertaram a questão C, professor? Professor, 64 alunos acertaram, professor, a questão C, professor. 64 alunos acertaram a questão C. Vou lá, professor. Lá no C, professor, na questão C, professor, já tenho 10, já tenho 5, já tenho 7. Professor, se eu somar 10 mais 5 mais 7, eu vou ter 22 alunos já dentro do C, professor. Ele disse que foram 64, não é? Que acertaram a questão C, mas eu já sei que lá dentro já tem 22. Professor, então vai pegar 64 alunos que acertaram C, tirando os 22 que já estão lá dentro, 2. Professor, aqui vai ser exatamente 42 alunos. Esses valores que nós encontramos a partir dessas subtrações são a quantidade de alunos específicas que acertou apenas uma questão. Lembra da primeira pergunta da letra A? Ah, professor, deixa eu voltar lá para a gente ver. Só que ainda tem mais uma informação, professor. Ele disse para mim também que 13, professor, alunos, está aqui, ó. 13 alunos erraram as 3 questões. Então, eu já vou ter, professor, que colocar bem aqui, ó, o 13.
13 alunos erraram as 3 questões, professor. Não acertou nem A, nem B, nem C. Vou botar aqui assim. Treze alunos erraram as 3 questões. Um aluno é escolhido ao acaso com a probabilidade, aqui a pergunta, dele ter acertado, pelo menos 2, professor. Pelo menos 2. Pode ser 2 ou mais. Então, vamos analisar o nosso diagrama. Professor, pessoas que acertaram pelo menos 2, professor. Eu vou analisar este 12 aqui, Esse 12 aqui, professor, representa a quantidade de alunos que acertou 2 questões. 2 questões, exatamente 2 questões. Quais? O A e o B. Esse 10 aqui também representa a quantidade de alunos que também acertou 2 questões. Quais? Questão A, questão C. Professor, essa quantidade aqui representa a quantidade de alunos que também acertou 2 questões. Quais? A questão B e a questão C. Só que como a questão utilizou-se da palavra pelo menos 2, quer dizer que pode ser 2 ou mais. Então, quer dizer que eu vou ter que considerar a quantidade de pessoas que acertou 2 questões, que no caso vai ser o 12, o 10 e o 7, como eu também terei que considerar a quantidade de pessoas que acertou mais de 2 questões, porque a palavrinha foi pelo menos. Então, quem que vai entrar na minha soma também? O 5, professor. Então, quando o cara pergunta para mim a quantidade de pessoas, que é a letra A, não é isso? Que acertou, professor, a palavrinha pelo menos 2 questões, professor, o que que a gente vai fazer? Professor, o senhor vai somar o 12 mais o 10 mais o 7. Quando eu somo 12 com 10 com 7, eu estarei encontrando a quantidade de pessoas que acertaram exatamente 2 questões. Mas como ele falou, pelo menos, professor, pode ser 2 ou mais. Então, eu vou ter que acrescentar também aquelas que acertaram as 3 questões, mais de 2. Fazendo a conta, professor, nós vamos ter 12 mais 10, 22. 22 com 12 dá exatamente, professor, 29 lá. De onde foi que veio 29? Tem 29? Deixa eu ver aqui. 29 seriam as que acertaram só 2, Gabriel. 2, mas eu tenho que botar aqueles 5? Tem. Por quê? Porque ele falou pelo menos, gente. Então, eu não vou considerar só as que acertaram. Se ele tiver botado, acertou exatamente 2 questões, ia ser só o 12, o 10 e o 7. Mas foi pelo menos, gente. Pelo menos, lembra. O professor falou que pelo menos é no mínimo. Então, aqui vai dar exatamente, professor, 34 alunos, professor, acertaram pelo menos 2 questões. 34 alunos acertaram pelo menos 2 questões. Só que como a pergunta foi a probabilidade, não é, Tainá? A probabilidade é o evento. O evento, professor, é esse 34. Está faltando meu espaço amostral. Quantos alunos fizeram esta prova? Como é que a gente vai fazer para achar o total de alunos que fizeram esta prova? Professor, a gente simplesmente vai somar todos esses valores que nós estamos visualizando aí, professor. A gente vai ter que somar todos os valores que estão no A, com B, com C, sem repetir, somar tudo. Então, professor, o conjunto A, ele já tinha dito para mim que era 55 alunos, não é? Então, eu já posso dizer que isso aqui tudo, sem somar, eu já sei que dá 55, professor. Então, o total, professor, vai ser 55, mais aquele 31 que está do lado, mais o 42, professor, mais o 7, mais o 13 que está lá fora, professor. Então, vê se vocês entenderam. De onde é que veio aquele 55 lá, professor?
De onde foi que veio o 55? Aquele 55 é a soma do 28 com 12, com 5, com 10. E por que o senhor não fez a soma? Porque a questão já tinha me dito que o conjunto A era 55, mas se você quiser somar, você pode somar, tranquilo. Professor, somando aqui 5 com 6, 6 com o 2, 8. 8, professor, com 10 vai dar 18, Gabriel. Você somou todos eles aí devagarzinho mesmo? Ó, peguei o 55, que era o A. 5, professor, com 1 dá 6. 6 com 2 dá 8. 7 com 3 ali, professor, dá 10. Professor, dá 18. Coloca um 8. Sobe 1, professor. Sobe 1. Aí vai ficar 1 com 5 dá 6. 6 com 3 dá 9. 9 com 4 dá 13. 13 com 1, professor, dá 14. Olha aí, professor. O total de alunos que participou desta prova ficou em 148 alunos, professor. 148 alunos fizeram a prova. 148 alunos fizeram a prova. Destes 148, fez aí, deu certinho 148, podem fazer aí vocês também. Pode ser que eu me equivoque aqui, professor, acontece. 148 alunos fizeram a prova. Destes 148, quantos deles acertaram pelo menos 2 questões? 34. Então, respondendo a letra A, professor, respondendo a letra A probabilidade da ocorrência do evento, professor, é que nós vamos ter 34 alunos que acertaram pelo menos uma questão em meio a um grupo de 148 alunos, que seria, quando eu considero 148, eu estou considerando tanto as pessoas que acertaram, quanto as pessoas que não acertaram. O que eu tenho que fazer aqui? Prof, se dá para simplificar, tem que simplificar, obrigatoriamente. Por 2, professor, vai dar 17 sobre 148 por 2, vai dar exatamente 74. Agora sim, professor, a probabilidade seria 17,74 avos. Deu certinho? O que quer dizer aquilo ali, professor? Que para cada 74 alunos, 17 deles acertaram pelo menos 2 questões. Vamos ver a letra B, professor. A letra B, ele pergunta para a gente quantas pessoas acertaram exatamente uma. Só uma questão, professor. Exatamente uma questão? Professor, olha só. Pessoas que acertaram uma questão, professor. Vou pegar aqui o roxinho, tá bom? Professor, uma questão é esse 28 aqui, ó. Você vê que esse 28 acertou só a primeira questão, só a A. Esse 31 acertou só o B. Esse 42 acertou somente o C. Acertaram o 28, o 31 e o 42. Cada um desses alunos acertou apenas uma questão. 28 alunos acertaram só a questão A, 31 alunos acertaram só a questão B e 42 alunos acertaram somente a questão C. Então, a gente vai somar, professor. Para responder aqui a letra B, professor, o número de elementos do meu evento vai ser o 28, o 31 e o 42. 28 mais 31 mais 42. Professor, você não vai considerar mais ninguém? Não, aqui ele falou exatamente, professor. Então, o número de elementos do meu evento, professor, vai dar quanto? Número de elementos do meu evento, fazer a conta aqui. 28 com 42, professor, dá 70. 70 com 31 vai dar 101. Fiz certo? Fiz rapidinho de cabeça, fiz, deixa eu ver, 40, 50, 60, 70, 101. Encontrei 101. Então, a probabilidade de nós termos alunos que acertaram exatamente uma questão vai ser 101 em 101.
48. Aqui realmente não dá para simplificar, então essa seria a resposta da nossa letra B de bola. Entenderam? E, professor, essa aí foi bem grande. Prof, dava para fazer por alguma propriedade? Até dava. Eu acho que você iria se atrapalhar um pouquinho, porque a gente poderia não conseguir localizar as informações corretas para a propriedade. Então, quando vocês visualizarem questões que têm esta característica, que ele fala de uma pesquisa de A, de B, de C, cara, desenha os diagramas, vai fazendo aquelas subtrações para você conseguir perceber visualmente quem que é só A, quem que é só B, quem que é só C, quem que é pelo menos, professor, porque quase sempre tem esta perguntinha, tem esta palavrinha do pelo menos, justamente para ver se te atrapalha um pouquinho durante a resolução, tá bom? Resolvida? Perguntas? Prof, vamos para mais. Olha aí, professor, essa outra aqui. Essa outra aqui, professor, eu vou fazer um pouquinho diferente. Posso até me utilizar de diagramas também, mas eu também posso, como é que é o nome daquele negocinho, quando o pessoal faz aquela árvore genealógica? É um esquema, né? É esquema que ele chama? Pois é, esqueci até o nome aqui. Olha como é que a gente vai analisar essa questão aqui. Aqui é uma probabilidade condicional. Se você já souber, você vai lá no chat e coloca para mim. Vamos lá. Pode ser por tabelas também, Gabriel. Posso criar uma tabela. Se você quiser ser mais rápido, professor, organograma. É isso, meu diretor? Isso, obrigado. Organograma. É como se fosse isso também. O esquema, acho que esquema também o pessoal pode usar. Mas lá da árvore genealógica é organograma mesmo, é isso mesmo. Então, lê comigo. Olha como é que você poderia fazer, que gastaria menos tempo do que a tabela. Mas a tabela seria perfeita, Gabriel. Colocaria na tabela o total de funcionários, aqueles que têm, pelo que eu estou lendo ali, professor, tem especialização, aqueles que têm idade superior a 20 anos, aqueles que não têm idade superior a 20 anos. Então, sempre que ele faz assim, ó, em uma indústria eu tenho 4.000 operários. Tudo. Espaço amostral, né? Destes, 2.100 tem mais de 20 anos. Se eu já sei que 2.100 tem mais de 20 anos, o que é que eu posso concluir? Professor, que 1.900 não tem mais de 20 anos. Ele também informa para mim que 1.200 tem especialização e 800 tem mais de 20 anos e tem especialização. E, professor, isso confunde um pouco. Confunde. Eu gosto de fazer assim, vê só. Eu começo, professor, do meu espaço amostral. A indústria tem 4.000 operários. Desses 4.000, dentro desses 4.000, eu vou ter todas essas outras informações. Então, eu poderia começar assim, ó. Eu tenho um total de 4.000 funcionários. Desses 4.000 funcionários, professor, eu vou ter exatamente 2.000. Eu vou ter exatamente 2.100, professor, que tem, professor, mais de 20 anos, professor. Eu já posso fazer a seguinte conclusão. Se eu tenho 2.100 que tem mais de 20 anos, eu já posso dizer que 1.900 dele, professor, tem exatamente 20 anos ou menos. Quando eu digo mais de 20 anos, tem 21 para cima. Então, professor, vou até botar assim, ó, para ficar mais fácil. 2.100 deles tem, professor, idade maior que 20 anos, professor. Concluo que 1.900, professor, tem idade menor ou igual a 20 anos. 2.100 tem idade maior que 20 anos. Ele colocou aqui para mim, ó. Tem mais de 20. Se 2.100 tem mais de 20, para 4.000 funcionários, 1.900 vai ter idade menor que 20 ou igual ao próprio 20. Até aí tudo bem. Continua, professor. 1.200, professor, são especializados, professor. E 800 tem mais de 20 anos
e são especializados. Espera aí, professor. Desses 1.200 funcionários, desculpa, desses 4.000 funcionários, ele acabou de dizer para mim que 1.200 deles têm especialização, professor. E desses 1.200 que têm especialização, 800 deles, professor, tem mais de 20 anos. 800 deles têm mais de 20 anos. Professor, qual que é a pergunta? Se um dos operários é escolhido aleatoriamente, a probabilidade de ele ter no máximo 20 anos, professor, e ser especializado. Professor, vamos entender aqui na nossa situação. Ele disse que 2.100 tem 20 anos. Desses 2.100, professor, que tem 20 anos, eu já posso dizer para você que 1.200 deles são especializados. Aliás, de todos, professor, dos 4.000, professor, vou botar aqui embaixo. Eu posso dizer que 1.200 tem especialização, professor. (1.200) tem (1.200) são especializados. Eu vou botar só assim, ó, com especialização. Concluo eu, professor, que exatamente 1.800, professor, sem especialização. Até aí tudo bem? Ele fez duas referências. Ele fez referência à idade e ele fez referência aos funcionários que têm especialização. Eu acabei concluindo, professor, que se 1.200 tem especialização, eu posso concluir que 1.800 não tem especialização. Prof, ele deu mais uma informação. Ele disse para mim que 800 destes têm mais de 20 anos e tem especialização, professor. Então, ele está dizendo que desses 1.200 que tem especialização aqui, ó, desses 1.200 que tem especialização, ele colocou aqui para mim o seguinte, opa, passei sem querer. 800 tem mais de 20 anos, professor. Aquele 800, professor, ele está dentro daquele 2.100, esse 800 está dentro deste 1.200, professor. Entendeu? Daqueles 2.100, professor, daqueles 2.100, 800 daqueles 2.100 tem especialização, beleza? Desses 1.200 aqui que tem especialização, professor, 800 deles, professor, destes aqui, professor, tem mais de 20 anos, professor. Concluo, então, professor, que quantos têm menos de 20 anos ou exatamente 20 anos? 400, professor. Que vai ter idade, professor, que eu até coloquei, vai ter idade menor ou igual a 20 anos, professor. Dentro desses 400, nós teremos alunos que terão, no caso operários, perdão. Nós teremos operários que vai ter idade menor ou igual a 20 anos, professor. Qual que era a pergunta? Qual é a probabilidade de ele ter no máximo 20 anos? Professor, não pode ter mais de 20? Não. Ter no máximo, professor, 20 anos e estar especializado. Professor, o senhor vai ter exatamente 400, professor, 400 alunos, 400 operários, mil perdões, que tem exatamente idade de 20 anos ou menos, não pode ter mais. No meio de quantos, professor? No meio de, professor,
4.000. Então, a probabilidade da ocorrência desse evento vai ser 400 em 4.000, professor. Corta, 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 corta. Professor, vai dar 1/10, professor. Acho que a questão era até objetiva, quer ver? Era objetiva mesmo, até risquei em cima. Alternativa correta, letra A. Mas como a gente está quase que estourado o tempo, não se preocupe não. Eu acho que a gente ainda tem mais uma aula de probabilidade e a gente traz para vocês na próxima aula. Eu acho que deu para esclarecer. A partir daí vocês já têm como treinar situações, problemas do livro de vocês, da internet ou até mesmo questões do Enem, de Enems anteriores. Meus amores, meus queridos, desejo a todos aquele bom dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, galerinha.